Tamo junto, nós vamos falar de mindset hoje. Eu vou explicar para vocês como é que pensa a cabeça de alguém que é próspero. Como é que pensa a cabeça de alguém que é próspero? Vocês querem saber ou não? Sim. Então, o mundo precisa te ouvir, você tem que contar para eles. Gostou dessa ou não? Vocês carregam, só que a gente, quando a gente não é intencional, o que a gente faz? A gente tem só um pedaço e não quer pegar os outros. Então, essa composição dessa mentalidade, alguém está falando que era um protesto mesmo do alagamento, era da natureza. O que eu quero que você entenda é que quando você tem um mindset, que é uma central, um setup de configuração desse jeito, você está impedido de viver na pobreza. É impedido, você não consegue, é um negócio assim que a sua cabeça não aceita. E é claro que você não dá conta de mudar tudo de uma vez. Por quê? Porque isso vai acusar seu sistema de crença, e o sistema de crença, para entrar uma coisa nova, tem que ser uma coisa velha. Vou te falar aqui, vai chamar bastante atenção, que qualquer coisa que você vai construir na sua vida, você precisa de desconstruir algo. Eu não sei se você sabe, mas no prédio da sua casa, na construção da sua casa, ou do seu apartamento, onde você mora, lá tem muita areia, você sabe disso? Teve que desconstruir o fundo de um rio, as areias vêm de lá. Então, quando a gente entende ou como que faz as coisas, qualquer processo de edificação tem que acontecer um processo de desconstrução em algum lugar. Preciso de uma areia. Eu já montei um areeiro uma vez. Tem que pegar uma draga e sugar a areia do fundo. Aí você deixa ela na área de secagem, vem com o caminhão, joga em cima e leva lá para a distribuidora. Você compra e quer construir algo. Para construir algo tem que desconstruir em outro lugar. Sabe o seu carro de alumínio? Precisa achar bauxita, e achar bauxita no fundo da terra. Tem uma volumetria hoje de bauxita na terra de 8,3% de todo o volume total da terra, de peso. A bauxita transforma em alumínio, que você conhece. Então o seu carro, na hora que alguém foi construir, ele teve que desconstruir de baixo. Ah, para vir para cá, você queimou petróleo, não queimou? Teve que desconstruir, tirar o petróleo de algum lugar. Então todo o processo de edificação, isso é mentalidade de prosperidade. Todo o processo de edificação tem que desconstruir alguma coisa. Então você vai escrever assim, ó, sempre você vai escrever isso, ó, para construir preciso desconstruir. Não constrói sem desconstruir. Então, tem um mato virgem lá na sua terra, né? Você tira a licença, essa questão do desmate, tem como fazer isso através de licença, e você tem que deixar a reserva legal. Só que você tem que desmatar, ou seja, desconstruir aquele matagal para fazer aquilo virar uma lavoura. Então, você quer fazer uma lavoura? Tem que desmatar. Tem gente que é do meio ambiente, chora de ouvir eu falar isso. E aí eu faço uma pergunta para essa pessoa. Se você não aceitasse de forma nenhuma o desmatamento, o Brasil ia ser uma selva. Então, você mora hoje num lugar que foi desmatado. Esse processo tem que ser responsável e tudo, mas você tem que entender sempre. Toda vez que eu for construir, eu vou fazer o quê? Desconstruir. Então você fala assim comigo, eu quero ficar rico. Todo mundo fala, eu quero ficar rico. Fala. Vai desconstruir. Aí você tem que responder agora, começa. Se para construir uma casa eu preciso de mexer no fundo de um rio, eu preciso mexer no fundo do rio. Se para colocar petróleo eu tenho que mexer debaixo de rocha, puxando petróleo. Tudo que eu vou construir, eu preciso de desconstruir. Para ficar rico é uma questão de construção de mentalidade. O que eu tenho que desconstruir para atravessar essa desconstrução para o lado da construção? A escassez. Você tem que tirar matérias-primas de algum lugar. Por exemplo, uma palestra dessa, vocês chegaram aqui. Vocês vieram no ambiente, e nesse ambiente, o que vocês querem fazer? Vocês querem construir algo. Nós vamos tirar esse algo de algum lugar para ter espaço. Porque você tem uma mentalidade errada. Vou dar um exemplo. Você quer ter uma mentalidade de prosperidade, você tem que anotar assim, ó, estabilidade não existe. O que significa isso? Uma mente estável não busca prosperidade, porque a prosperidade ela é exponencial, ela é insuportável, ela é inevitável. E aí a estabilidade que é o quê? É alcançar um patamar e ficar lá. Só que não tem como você ficar lá. Eu lembro uma vez que eu estava em segundo lugar na corrida. E o mais interessante de tudo é que eu larguei em último. E eu vi aqueles caras pilotando e eu só pus algo no meu coração. Larguei em último. Antes da primeira curva,
a curva do S do Senna. Antes da primeira curva, eu já pulei para quinto. De 16º, eu pulei para quinto. E aí o meu vizinho, que mora, tipo, 50 metros da minha casa, no meu condomínio, a gente tem uma rixazinha, a gente pilota no mesmo nível. Meu vizinho viu eu ultrapassando ele, ele sabia que eu era o último, ele ficou doido. O que esse papo está fazendo aqui? Ele foi e tocou na minha traseira. E eu rodei. Aí o que aconteceu? Eu fiquei virado ao contrário. Todos os carros passaram de volta. E aí eu fui, liguei o carro, que o carro desligou, aí fui atrás deles e todo mundo sumiu. Aí naquela hora veio duas coisas na minha cabeça. Ou eu vou virar um guepardo e vou caçar esses ratos. Eles sabem que eu chamo eles disso. Só dentro da pista de corrida. Quando a gente para a corrida, todo mundo tem nome. Eu chamo eles de lambari também, porque isso é um processo de desconstrução para gastar energia com uma coisa que vai dar resultado. Então, eu larguei em último, cheguei em quinto só na primeira curva. Sou muito doido na pilotagem. Aí um toque me tira da pista, todo mundo passa. Tem gente que fala, não, eu vou pro pit stop, né? Eu vou pro box, vou acabar a corrida com isso. Eu não. O coach ficou no rádio assim, Marçal, responde. O que aconteceu, Marçal? Eu falei, eu só vou falar no rádio quando eu achar o último colocado. O penúltimo, né? O último era eu de novo, por causa da rodada. Eu fui uma volta, 2 voltas, não via ninguém. 3 voltas, e ele falava assim no rádio, eu sei que você está me ouvindo e não quer responder. Você foi o mais rápido dessa volta. Aí eu, e ficava gritando, vou pegar todo mundo, corre lambari, corre que é tubarão. No meu carro está escrito, o tubarão vai te pegar. Isso é um metamodelo que eu criei para ficar pensando nisso o tempo inteiro. 4 voltas, e aí ele falou, eu não sei o que aconteceu com você, você nunca pilotou nesse nível. E eu não respondia. Eu falei na minha cabeça, eu só vou responder, eu vou desconstruir tudo o que aconteceu. De ter largado em último, de ter rodado, de ter desligado o carro, que é um atraso. Aí eu comecei a passar um por um dos carros. Lá vai eu, passando o 15º, de novo. 14º, 13º, 12º, 11º, 19º, 8º, 7º, 6º. E ninguém acreditava no que estava acontecendo. Nem eu. Eu virei um bicho. Eu só queria pegar os lambari. Eu cheguei em segundo nessa corrida. Todo mundo falou, esse carro dele está mexido, isso aí não sei o quê. E eu ria, porque o que estava mexido era meu cérebro. Eu larguei em último, cheguei em quinto, na primeira curva, bateram em mim, voltei para último, o carro desligou. Eu fiquei 4 ou 5 voltas para pegar o penúltimo. Mas eu pus algo no meu coração, eu vou construir, eu tenho uma mentalidade de vencedor, esse povo é só uns lambari, eu vou pegar eles. E foi um por um, até chegar no finalzinho da corrida. Se tivesse mais 2 voltas, eu tinha ganhado a corrida. Que mentalidade é essa? De não importar de ter saído em último, de não rodar e de não desistir. E eu foquei tanto que eu não quis conversar com o meu coach no rádio. Eu falei, eu vou cumprir e vou... Tem outra coisa que a gente faz, é pensar no movimento de uma bailarina enquanto você dirige. Porque cada frenada errada é meio segundo, então você tem que desenhar. A gente pensa em artistas como Pablo Picasso, desenhando bailarina com movimento suave. É assim que pilota, é com a ponta do dedo aqui, ó. Você segura assim no volante. Segurou aqui, apertou o nervo, você não dá conta de pilotar meia hora. É peso, o carro fica pesado. Dói o peito, dói as costas. Você encosta aqui, ó. Aí assim, quanto menos vira, mais eficiente é a pilotagem. Por que eu estou contando isso para você? Porque isso só é possível se você tiver coragem de desconstruir rápido. Tem um código muito pesado para configurar seu cérebro, que é o desapego. Não é novidade para ninguém, porque eu falo disso todo dia, praticamente. Desapega da derrota. Desapega do carro ter estragado. Desapega do toque. Porque tem gente que fica, o fulano que bateu em mim. Aí você tinha que ver, faltando uma volta eu encontro o cara. Ele era o 3º colocado. Eu encontro o cara e ultrapasso ele. Eu falo, mas de novo você está sendo ultrapassado? Aí virou a maior zoação. Só que se eu ficasse pensando na justiça, se os caras vão tirar pontos, se vai me devolver não sei o quê. Eu falei, eu vou pilotar. Essa é a mentalidade de quem é vencedor. Qual que é a mentalidade de prosperidade? A pessoa tem que saber que ela é vencedora. Não é sobre a posição do pódio, é sobre dar o seu melhor até o último milímetro da corrida. A vida é uma corrida, seu corpo é um carro, você é o piloto. E você tem que lembrar disso o tempo inteiro, essa é uma questão de mentalidade. Eu adoro ouvir uma pessoa falar assim, o que vale é competir. Aí a pessoa fala, mas o que tem a ver?
ela não tem mentalidade de campeã, de vencedor. Ela tem mentalidade de competição, ela só quer participar. Você já viu pessoas, tipo, você já deve ter falado isso. Não, o que vale é participar. Eu não quero participar. O que vale para mim é aprender. E aprender tanto que não tem como eu ficar de fora daquilo que é meu. Só que tem pessoas que falam, não, o meu negócio é só participar. Outra coisa de mentalidade de quem não é vencedor é assim, não, eu visto a camisa da empresa, eu estou aqui para somar. Eu já sei que não é vencedor, ele é aglutinador. Você tem que, aí eu colocaria, eu vesti a camisa da empresa foi para multiplicar. Pablo, é só uma besteira de palavras. Sabe o que é o problema? É que as palavras elas vão determinar o resultado que você tem. Tem uma coisa chocante da mentalidade de quem é vencedor, é que tem gente que ora usando o nome de Jesus, não acontece nada. E tem ateu que quando chama Jesus funciona. Porque o ateu ele não fala de jeito nenhum, mas se ele falar é porque ele acredita tanto no que ele está falando que o negócio vai acontecer. Agora quem tem negatividade várias vezes na mente por causa da questão da mentalidade, ele ora tanto e nada acontece, ele acredita que o nome não funciona. Aí o problema está no nome ou está na cabeça da pessoa? No resultado que essa pessoa construiu. Então essa mentalidade, né, de prosperidade é uma mentalidade de rompimento. Eu colocaria hashtag rompimento. Vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos e escreva assim, ó. Eu sou vencedor. Tem gente até agora perguntando cadê o Pablo no YouTube. Os outros que estão no YouTube escrevam assim, ó. Aperta F5. Tem gente escrevendo que não está achando. Depois de você escrever isso aí, você vai colocar a hashtag rompimento. O que é o romper da semente? É quando a semente fala, eu abro mão de ser semente. Olha só o que é a desconstrução. A semente, quando ela nasce, quando ela vem com a potência, dentro do fruto, geralmente, você pega ela e fala, você quer ser uma semente a vida inteira? A semente que decide ser semente a vida inteira não vai romper nunca. Por exemplo, você que decide ser um escravo a vida inteira não vai prosperar nunca. Vai depender sempre dos outros. Se eu não desconstruir a semente, escuta isso aqui é grave. Se eu não desconstruir o que eu sou como semente, eu não posso explodir. Se eu amar demais o meu status, eu não consigo virar uma árvore. Tem caroço de manga que se você der uma jaqueta e um óculos e uma guitarra, ele acha, é só pentear o cabelo para trás, eu sou um astro de rock and roll. E aí você fala, só que você é maior que isso. Você pergunta, por exemplo, para esse caroço, o que você é? Ele fala, caroço. Você nunca foi um caroço. Desde a fundação do mundo você era o quê? Uma mangueira. Mas vai convencer um caroço que aquilo é uma mangueira. Vai convencer um caroço que aquilo é um pé de manga. Vai, põe um espelho na frente. Aí o que é a mentalidade de derrotado do caroço? Não, eu sou a minha fase. O que é a mentalidade próspera? Você vai escrever assim, ó, eu não sou a fase que eu vivo. Aí alguém fala, mas se a vida for boa igual a sua, Pablo, eu continuo falando, eu não sou essa fase, eu ainda estou em treinamento, isso aqui é só um teste. Isso aqui é a mentalidade de quem é vencedor. Ó. Isso que eu estou vivendo não é nem a sombra do que há de vir, eu falo isso todo dia. Geralmente alguém pergunta, mas como que é chegar nisso aí? Isso aí o quê? Isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Isso não é falsa modéstia não. Eu não me contento com isso aqui não, moço. Eu sei que o Senhor está me treinando para o próximo nível, sempre para o próximo nível. Quem tem mentalidade de vencedor nunca bate no peito orgulhoso. Olha aqui que eu conquistei. Mas isso aí é só uma fase. Vamos todo mundo falar com a boquinha. Fala assim, eu não sou a minha fase. Só de você ter essa compreensão, você já começou a abrir sua mente é de vencedor. Porque se a fase estiver boa, você até quer virar aquilo, para não sair daquilo. Mas aquilo é só a sombra do que há de vir. Só que se estiver ruim, as pessoas também aceitam, porque é tanto tempo nessa ruindade, nessa fase horrível, que a pessoa ela se convence de que ela é aquilo. Eu não consigo pagar minhas contas. Quanto tempo? 1 ano. Eu sou mal pagador. Para de falar isso. Você não é derrotado não. Você está derrotado. Principalmente porque você fica reforçando esse padrão. Essa palavra aí que muita gente critica, que é mindset, que está escrito ali, ó. Mind, vou cortar aqui, ó. Set. Isso aqui é mente. Isso aqui é configuração. O que é no português então? Configuração
mental. Compra um carro novinho agora, americano. Compra aí um Corvette. Você compra um Corvette, ele vem com 500 cavalos. Vem com limitador de potência. Vem tudo arrumadinho. Na hora que vocês estiverem indo embora, na hora que vocês estiverem saindo, eu vou sair junto com vocês. Eu vou passar com um Corvette ali, vocês vão ouvir só o barulho dele. Ele é um Corvette desbloqueado, próspero. Por que eu estou avisando vocês? Vocês podem guardar. Quem tiver problema cardíaco, tampa o ouvido. Porque é uma bomba nuclear funcionando. Ele foi remapeado, destravado, o trem é um terror. Por quê? Porque nós mexemos na configuração dele. Então só o escapamento, que era mais tranquilo, a gente abriu o tamanho do diâmetro, trocou, colocou fibra de carbono. Você vai ver o que é aquilo. Você que não gosta de barulho, vai embora antes de acabar a palestra. Pra você não ouvir. Porque se até os carros tem como você mexer no painel de comando, trocar o chip deles para eles ganharem potência, força e velocidade, torque, o ser humano é muito maior que isso, porque tudo que foi criado é a cópia do que é o ser humano de verdade. Então o carro ele vem com bloqueio, ele não chega na velocidade máxima. O torque dele é reduzido, a gente consegue mexer em tudo. Quando a gente abre a boca do escapamento, só para você entender, no carro, eu vou explicar como é que é no ser humano. Quando você abre a boca do escapamento, sai mais pressão. Ele não retém a pressão. Então o carro fica mais potente. Se eu for lá no filtro de ar, e no filtro eu tirar o filtro, o carro ganha potência. Então se eu ficar tirando as travinhas que tem no carro, o carro fica mais robusto. Aí vai ganhando um monte de cavalagem. Como é que é no cérebro? Do mesmo jeito. Você tem um monte de filtro que diminui a potência. Você não pode ser ousado, faz barulho demais. Um dia o meu vizinho brigou comigo. E esse vizinho é gente boa, ele assiste as lives agora. Um beijo, vizinho, eu sei que você está aí. E aí eu tive um código um dia. Eu lembro quando eu liguei a Ferrari a primeira vez, ficou todo mundo muito puto na minha rua. Porque é muito barulhenta. Aí o que eu fazia? Eu jamais ligava essa Ferrari antes das 8 da manhã para não acordar ninguém. Sempre fui muito gentil e vou continuar. E aí um dia, chegou outro carro lá em casa, eu ligava, esse povo ficava doido. Só que esse Corvette dá problema cardíaco. Quando você liga, dá uma explosão, para depois falar que é um carro. Aí você pensa que tem um acidente, e depois volta ao normal. E aí um dia eu pensei, por que eu vou ficar com culpa de ligar esses carros aqui dentro da minha própria casa? Aí veio um código no meu coração assim, ó, a prosperidade faz barulho, as pessoas vão ter que acostumar. E aí quando você cresce, o seu resultado é igual o buraco do escapamento. Vai sair um barulho e vão reclamar. É lindo de ver. Então vai ter que acostumar. Vai fazer barulho. Você não consegue esconder um negócio barulhento. Você não consegue esconder a potência que tem dentro dessa cabeça sua. E as pessoas vão ver. Aí eu te pergunto, você vai querer esconder? Toda vez que eu ligo um carro, eu tenho 4 crianças, sai cada um numa janela louco. Papai, onde você vai? Eu vou sair de moto, o que eu faço? Eu nem ligo. Eu ando com ela empurrando até lá fora. Eu vou andando. Aí um dia assim, eu pareço aquele cara que vai jogar, vai beber, vai fazer doideira, sabe? Porque eu meio que saio escondido por causa do barulho mesmo, para não sair criança atrás e tal. Aí eu vou saindo. Aí um dia eu fui montar na moto, eu olho, a Carol estava assim, ó, na janela. Eu senti, mano, essa é a vida de quem quer sair escondido. Não, era só para não ouvir o barulho da Harley, porque aí eles vêm tudo atrás. Você vai notar uma coisa assim, ó, a prosperidade faz barulho e vai chamar a atenção de todo mundo. Só que, Pablo, eu não gosto de chamar a atenção, então não seja próspero. Porque a pobreza não chama a atenção de ninguém. Você pode ver o mendigo está lá no chão, todo mundo passa nem olha. O povo olha, mas passa num grande carro para você ver se não para todo mundo e olha. Todo mundo olha. Um dia eu parei numa cancela de um supermercado, um menino veio pedir esmola. Aí o Lourenço e o Benjamin estavam do meu lado, e eu falei, ó, presta atenção no que vai acontecer aqui, precisa entender o que é a força desse carro, dessa história que esse carro carrega. Aí os meninos vêm, tio, você pode dar uma esmola? Eu falei, eu tenho uma proposta para você. Falei, de jeito, eu posso te dar R$50 de esmola. Ou eu dou uma afundada no acelerador para você ouvir o ronco da Ferrari. Aí os meninos estavam juntos, olhou um para o outro e falou, pode ficar com R$50, acelera essa Ferrari aí.
Aí o Lorenzo e o Benjamin, mas como que eles não pegaram o dinheiro? Eu falei, porque o dinheiro deles, eles não conseguem chegar em lugar nenhum para alguém fazer isso por eles. Tem um ronco aí, alguém falou, mano, não é possível que você fez isso. Eu fiz. E foi interessante ver eles fazendo aquilo. Eles abriram mão de ganhar R$50 para ouvir o ronco do negócio. Aquilo me marcou, porque se eu tivesse do lado deles, não queria nem saber de ronco de Ferrari. Eu ia querer os R$50. Rapaz, ronco de Ferrari, eu peço para alguém colocar no YouTube, põe aqui e ouço. Mas ali eles estavam falando assim, ó, esse ronco ele é verdadeiro e ele foi orquestrado por mim, eu que estou patrocinando, pode bater o pé aí. Ele foi dentro do estacionamento no subsolo, é tão forte que o menino que queria pedir a esmola, ele abriu mão da esmola. Sabe o que significa isso? Existem sonhos no coração das pessoas. Só que a distância do seu sonho para aquilo que você quer é a configuração da cabeça que você tem. Tem gente rancorosa demais, tem gente aqui que quebrou a empresa, tem gente que fez isso, tem gente que fez aquilo, e vai desconfigurando. Tem gente que parou de ser ousado. Levanta a mão aqui, quem deixou um pouco de ser ousado? Levanta a mão. Tem que reconfigurar. Que aí você para com essa ousadia, aí na hora que fala, vamos investir, você fala, não, investir não, eu tenho que deixar essa reserva aqui. E essa reserva tem que ficar aqui, porque naquela vez que deu errado foi ruim demais. Aí você vai perdendo a ousadia e o seu painel de comando vai reconfigurando e você vai perdendo a potência. Quem aqui de verdade, quando aconteceu a pandemia, você ficou mal assim, ó, acabou com os seus negócios, levanta a mão. O que você tem que fazer? Você vai ficar chorando desse negócio, eu vou falar, o que eu deveria ter feito antes da pandemia para na pandemia não ter acontecido isso? Vou te falar. Se meu único negócio fosse dar treinamento, eu tinha quebrado na pandemia. Por quê? Porque fecharam todos os lugares, não podia dar treinamento. Só que me perguntaram, Marçal, você não tem todas as saídas, o que você faria? Me perguntaram na época da pandemia. Eu falei, está proibido fazer evento? Tá. Eu ia trabalhar mais vezes e eu iria fazer treinamento nas casas, que as casas podem abrir normal, está todo mundo lá dentro, e eu ia dar treinamento ao invés de ser para 100, ia dar para 10, ia dar em 10 casas. Olha a conta. Você não vai dar palestra para 100 pessoas num ambiente, aí não proibiu no Brasil inteiro de fazer o treinamento? Sim. Então eu vou vender o treinamento e vou aplicar na casa da pessoa, para cada 10 pessoas na casa. Fazia em 10 pessoas por casa. E eu iria ter que trabalhar, pôr mais energia para chegar até a 10ª casa, para dar 100 pessoas. Só que alguém fala, pois é, só que vai dar trabalho demais, mas vai dar muito menos do que você que quebrou. Que ficou esperando alguém falar que dia que você podia fazer. Só que como a minha renda não era só disso, o que eu percebi? As pessoas vão ficar em casa, então nós temos que investir naquilo que eles dão conta de usar em casa. Foi onde a gente explodiu absurdamente com o negócio de venda online. As vendas online explodiram, de qualquer tipo de produto. E aí tinha gente falando, não, eu quebrei por causa da pandemia. Não, foi sua falta de sensibilidade com o mundo digital. Por quê? Porque a Amazon entrou no primeiro mês da pandemia, contratou 100 mil pessoas. Porque não estava conseguindo entregar os produtos. Então eles tiveram que, no primeiro mês, 100 mil funcionários a mais, a Amazon. Eu não falei 1000 não, nem 10 mil, eu falei 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram, isso é uma grande oportunidade. Quem tem uma mentalidade ou uma configuração de riqueza, o que a pessoa percebe? No caos tem como ganhar muito mais. Dava dó de ver as pessoas torcendo para o Lula ganhar. De qual setor? Do setor financeiro. Só que você sente pena ou dó porque você está do lado de fora. Você não entende que quem é ruim com conta é melhor para quem investe. O país aumenta o risco. O mercado financeiro deixa eu falar, o Lula nem assumiu. A Bolsa de Valores perdeu 100 bilhões de reais. Deixa eu explicar para você, o que é isso? A Bolsa, desde o dia 30 de outubro, perdeu 100 bilhões. Pergunta para os investidores, quem está achando ruim? Quando a Bolsa perde 100 bilhões, quem que perde de verdade? Quem não é profissional no investimento. Aí começa a despencar as ações. Quem é desesperado começa a vender. Quem entende de investimento começa a sorrir. Porque ele não tira o dinheiro, ele faz aumentar o dinheiro na baixa. Aí ele põe mais dinheiro, aí daqui uma semana o Lula para com as besteiras que ele está falando e os investidores profissionais começam a rir. Esse aqui, ó, que tirou o dinheiro na descida,
não tem nem coragem de pôr na subida, e aí a pessoa não tirou e aumentou, ele recuperou tudinho, às vezes consegue dobrar o capital. Perdemos 100 bilhões sim de valor de mercado da Bolsa de Valores, só que vai passar desses 100 bilhões em poucos dias. Mas por que a vida é desse jeito? Mentalidade de quem é rico, ele tem paciência. Eu anotaria isso, você tem que ter paciência. E aí a pessoa que é impaciente, ela não pode ser chamada de investidora. Por quê? Porque tem coisa que você planta, leva 2 anos para voltar. Salvo engano, o arroz é 2 anos. A maçã é 5 anos. A jabuticaba tem vários tipos, mas você vai pegar uma das boas aí, é 15 anos para dar retorno. Você vai pegar o mogno, 25 anos. Você vai pegar a seringueira, 40 anos. Se eu estiver errado aí, alguém me corrige. Mas aí quando você percebe, tem alguma coisa errada. Falta paciência, você não tem mentalidade de paciência. Essa mentalidade próspera, você precisa ser paciente. Senão você não vai aprender, senão você não vai engolir seu ego, senão você não vai conseguir esperar o retorno da semente. Se as sementes fossem reguladas por lei, cada semente ia ter a data de validade dela, a quantidade de potência que ela carrega, ia vir assim, ó, validade, potência, espécie e tudo. Só que ela não tem isso. O que a semente tem? Põe ela no chão para você ver que ela te mostra. A semente não tem um chip. A semente carrega um negócio exponencial, um fator multiplicador. Ele precisa encontrar com a terra. Quando a semente encontra com a terra, ela explode. Que mentalidade é essa? Fala com a boca assim, ó. A prosperidade é natural. Se a prosperidade é natural, eu preciso naturalmente seguir o que a terra pede. Então, no manual de riqueza está escrito assim, ó, tem que pôr semente na fêmea. Então, a semente na fêmea, qualquer semente de árvore, você põe numa terra. A terra é fêmea. Naturalmente vai dar um retorno. E vai ser sempre maior do que você plantou. Então, quando você olha que a terra naturalmente faz isso, qualquer coisa que você investe em gente, vai fazer isso. Qual que é o lugar mais poderoso que você investe? Em gente? Tem um negócio, uma fábula de Midas, que fala assim, ó, eu queria ter eu queria ter o toque de Midas. Eu não queria. Por quê? Se Midas toca em algo, aquilo vira ouro. Isso aí eu pensei sozinho, não ouvi ninguém contando isso para mim não. Você pensa, pô, eu queria que as coisas virassem ouro. Só que para você ter o toque de Midas, vai ter um problema. Você vai tocar no seu filho vai valer ouro. E acabou, você não tem filho, você transforma pessoas em coisas. Segundo problema de Midas. Eu transformo essa caixa em ouro, essa caixa já vai começar a valer uns 20 milhões de reais, se virar ouro maciço. O segundo toque de Midas faz o que com a caixa? Nada. Porque já virou. Ou seja, olha a mentalidade. Midas tem que trabalhar a vida inteira tocando nas coisas. Eu não. Eu preciso de tocar numa coisa, essa coisa prospera, não vira ouro, mas ela começa a ser potencializada. Eu toco em gente, desbloqueio gente, essas pessoas vão lá e começam a montar uma fábrica disso. Eu participo do royalty. E aí Midas tem que ficar tocando em tempo inteiro e tem que tomar maior cuidado para não abraçar ninguém, porque se eu toco faz a pessoa virar coisa. Eu não quero toque de Midas, eu quero um olhar exponencial, eu anotaria isso. Trocaria o toque de Midas pelo olhar exponencial. E eu te provo com uma garrafa de água. Olha isso aqui. Essa água tem 500 ml. 300 ml. Eu posso beber ela em paz, que vai dar certo. Midas não pode, porque se encostar vira o quê? Ouro. Só que para continuar esse processo de riqueza, não pode encostar em gente, vai ficar insensível e tem que ficar encostando em coisa, e cada coisa que ele encostar, vira ouro. Agora, alguém que tem um olhar exponencial, olha para essa garrafa e fala assim, ó, acha a mina, tem o nome da mina aqui em algum lugar, acha uma mina, faz um brand dessa marca, essa marca é muito boa, marca prata, começa a vender, começa a exponencializar e distribuir isso aqui no mundo inteiro. Midas faz tudo virar ouro, mas vai ter que trabalhar a vida inteira. Mas alguém com olhar exponencial faz uma marca dessa ficar bilionária. Porque o olhar exponencial vale mais do que toque de Midas.
E o toque de Midas é mais preguiça. Porque eu quero pegar algo que vale, talvez essa garrafa d'água deve custar R$10. Qual da marca? Quando eu toco, isso aqui passa para 180 mil. É bem lindo a diferença. Só que o próximo toque não transforma mais nada. Agora o seu olhar, que é exponencial e contínuo, vai fazer as coisas virarem assombrosas e você vai parar de tocar nelas, porque elas vão andar sozinhas. Essa é a diferença. Isso é configuração de mente. Enquanto a gente tem pessoas que têm configuração de mente de ser escasso, tem outros que têm a configuração de abundância, tem outros que têm a configuração de alta prosperidade, tem gente que tem de transbordo, tem gente que tem de governo, depende. Não sei se você sabe, mas sua configuração tem um nome. Se fosse comparar, por exemplo, com o Windows, você seria o Windows 95, ou o Windows NT, ou o Windows 98, ou o ME, ou o 2000.